Marvel 98, número 10, foi publicado aqui em outubro de 1998. E é uma das poucas revistas dessa época que eu mantive, porque muita coisa depois de 98 eu já tinha mudado para São Paulo. E eu também passei por aquela fase que você vai se desfazendo dos formatinhos, né? Então o que tinha antes disso ficou lá no interior, na casa dos meus pais, e se preservou. Agora, quase tudo que era entre 98 e 2000, teve uma fase que eu fui me desfazendo de tudo tal. E assim, lamento por isso tal, mas também não é assim, uma fase tão. Histórias tão interessantes quanto tinha antes tal. Mas, por exemplo, às vezes eu encontro no sebo essas revistas, eu compro de novo, até porque muito dessa fase costuma estar caro no sebo, né? É muito recente e tal. Não exatamente recente, mas não é valorizado igual formatinhos assim de 1995 para baixo, muito menos década de 80 e tal. Então aqui os formatinhos já tinham dado aquela espichada e tal, e tava no meio da fase do Massacre Marvel, lá quando acho que o professor Xavier, depois de ter atacado lá o Magneto mentalmente, uma parte do Magneto ficou lá na cabeça do professor Xavier e criou esse vilão massacre aqui que estava detonando tudo, né? Então isso aqui é de 98, ainda tinha uns 3 anos e pouco de diferença, né? Marvel nos Estados Unidos em 1995, né? Quando eles já estavam assim, é, apelando para qualquer coisa, né? E aqui é o evento que depois vai criar aquele microcosmo lá dos Heróis Renascem, com Jay Lee e o Liefeld. E a primeira história do Justiceiro, eu acho que é aquela época que ele tinha sido capturado pela SHIELD, depois de ter surtado e tal, do John Ostrander, que é um bom escritor e tal, mas não é um... Tem uma coisa engraçada, assim, que o porta-aviões da SHIELD está tentando sobreviver a Nova York, está dominada pelo massacre, e tem uns sentinelas controlados por ele que derrubam esse porta-aviões. E aí você tem assim, a SHIELD e tal, e ela vai ser invadida por umas gangues de Nova York e o Justiceiro vai ajudar lá. Então, assim, em termos de desenho, de ação, é legal. Só a trama não faz muito sentido, né? A SHIELD precisa da proteção do Justiceiro. Mas beleza, tal. Aí a história do meio vai ser da Electra, da fase do Peter Milligan e dos desenhos de Deodato. Essa é a história que eu menos gosto. Eu acho meio desconjuntado essas histórias. Eu acho que o desenho do Deodato aqui também não estava na melhor época, assim. Eu acho que ele estava fazendo muitas revistas mensais e tal. Aqui a Electra ela vai estar lidando com a luta lá que tinha matado o pai lá de uma menina e tal. E fora isso tem um vilão, um cara lá chamado Arquiteto, que também que tá criando lá umas coisas sobrenaturais em volta dela, assim. Então, eu acho a história bastante confusa e não muito interessante, assim. Vai ter uma hora que ela encontra o doutor, doutor, doutor Estranho e tal. E assim, e o desenho do Deodato às vezes bastante irregular, né? Tem umas páginas mais bacanas, outras nem tanto tal. Então, ok, tal, beleza. Aqui no final o arquiteto vai meio que chantagear a Elétrica, falando, eu trago o seu pai de volta de vez em quando aqui pra você ver se você fizer uma missão pra mim e tal, e aí termina nesse gancho aqui. Aí a história seguinte é do Motoqueiro Fantasma, né? Acho que essa revista aqui acho que ela tinha 130 páginas, lombada quadrada e tal. Os desenhos de Salvador La Roca, ainda é o Howard Mack, que estava escrevendo o Motoqueiro há muito tempo e tal. E aqui vai ter o meio que confronto final dele contra esse vampiro aqui. A história é ok, eu acho que só o Motoqueiro Fantasma ele ficou muito marcado por aquele estilo de desenho do Mark Teixeira, né? Então, Salvador La Roca, embora seja um desenho legal e tal, eu até prefiro agora esse desenho que ele tem em arte final do que aquilo com Extreme X-Men, acho que era ele que desenhava, que não estavam tentando não ter arte final, era muito ruim. Mas o Motoqueiro Fantástico tinha que ser aquele desenho mais sujo, assim, estilo do Mark Teixeira, né?
E aí fechando a melhor história de sedução, que é o Hulk do Peter David, né? Que é o que sempre salvava. E aqui é outra interligação com o Massacre, né? Que tá... Você vai ter umas tramas secundárias aqui e vai ter o Hulk chegando lá nos Vingadores, que estão tudo intocados lá depois de ter sido derrotados pelo Massacre e tal. E o Hulk fala, não, eu vou lá, vou atacar ele diretamente. E o Capitão América fala, não adianta tal. A ideia do Hulk é pegar mais um pessoal lá, cavar um túnel e invadir o castelo dele lá, o castelo do Massacre e tal. Então ele invade e tal, ataca lá o Massacre, o pessoal distrai, ele consegue agarrar por trás e acha que matou, mas daí ele vê que na verdade foi só isso só tava na cabeça dele e tal. O Massacre mandou ele de volta de onde começava. Ele volta lá puto da vida com o rabinho entre as pernas e tal. E aí tem a chamada, né? Daqui a 15 dias vai ter aquela edição lá que os Vingadores e o Quarteto se sacrifica lá para deter o Massacre e tudo mais, tal. Então, assim, essas são umas histórias que, assim, eu releio, acho que conforme vai passando o tempo e às vezes comparado com histórias atuais muito devagar, pela nostalgia você vai gostando mais delas, mas definitivamente não a melhor fase da Marvel, né? E eu acho que aqui a Abril ela pegou problemas dos dois lados, né? As histórias já não iam ficando tão legais e ao mesmo tempo, em 98, você tinha um PlayStation com CD barato lá, pirata, super fácil, então ela perdeu dos dois lados aqui, né? E é por isso que a partir desse ano também quando as vendas de formatinhos mais caem, né? Até acabar de vez em 2000.